Após atravessar o cosmos por mais de 4 décadas, a Voyager 1 continua a desbravar o desconhecido, apresentando descobertas inéditas a cada dia. Segundo Elon Musk, a mais recente novidade captada pela sonda permanece um mistério para os cientistas. A Voyager recentemente capturou sinais de 775 entidades no espaço interestelar, levantando perguntas cruciais. Serão estes objetos celestes uma realidade, falhas na transmissão de dados para a NASA ou indícios de vida extraterrestre? Acompanhe-nos neste vídeo enquanto exploramos a intrigante detecção de 775 objetos não identificados pela Voyager 1 no vasto espaço. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Elon Musk, uma figura icônica no mundo da tecnologia, é reconhecido por liderar empresas como SpaceX e Tesla. Musk tem sido uma voz ativa na defesa da ampliação dos recursos destinados à NASA, argumentando que o orçamento atual é insuficiente para as necessidades da agência para explorar o cosmos. Além de pleitear mais investimentos para a NASA, o bilionário sempre participou ativamente dos debates sobre a natureza do cosmos antes da nossa existência. Ele também acredita que ainda há muito que não sabemos sobre o universo em que vivemos e que devemos explorá-lo. Isso explica por que o interesse de Tyson foi instigado recentemente, quando a Voyager 1 detectou em suas proximidades 775 objetos desconhecidos atravessando o espaço. A Terra é um planeta extraordinário com várias características impressionantes. Mas quando comparada com o resto do universo, é apenas um pequeno ponto na imensidão. Os filósofos sabem disso há séculos, mas não tiveram a chance de provar esta afirmação até que os cientistas da NASA desenvolveram tecnologias espetaculares nos anos 70. No entanto, a invenção não poderia ter surgido se não fosse pelo alinhamento das estrelas que, para ser mais preciso, foram os 4 maiores planetas do nosso sistema solar. O alinhamento dos planetas passou largamente despercebido até que chamou a atenção de Gary Flandro, um aluno de doutorado do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Flandro, que trabalhava em meio período no laboratório de propulsão a jato da NASA, mapeou as rotas dos gigantes Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ao fazer isso, Flandro encontrou algo incrível. Ele descobriu que entre o fim da década de 70 e o início dos anos 80, todos os 4 planetas ficariam alinhados como pérolas em um colar celestial, formando um longo arco com a Terra. Essa descoberta animou os superiores de Flandros na NASA porque ele havia sido designado justamente para descobrir a maneira mais eficiente de enviar uma sonda espacial para Júpiter e seus vizinhos gigantes. O raro evento detectado pelos cientistas da NASA significava que uma nave espacial poderia ganhar um impulso de velocidade pela atração gravitacional de cada planeta cuja órbita atravessasse. Seria como se a sonda estivesse sendo puxada por um cordão invisível que se arrebentaria no último segundo, empurrando a sonda em sua trajetória. Pelos cálculos de Flandro, foi estimado que os vários impulsos gravitacionais dados pelos planetas iriam cortar o tempo de voo entre a Terra e Netuno de 30 para 12 anos. No entanto, havia um problema em meio a toda a animação com a descoberta. O alinhamento ocorre apenas uma vez a cada 176 anos. Sendo assim, para utilizar aquela rota enquanto os planetas estivessem alinhados, uma nave espacial teria de ser lançada até a metade dos anos 70. Essa informação foi passada para a direção da NASA, e a agência espacial decidiu aproveitar aquela oportunidade única e desenvolver 2 espaçonaves. Foi assim que nasceram as gêmeas Voyager 1 e 2. As sondas são gêmeas em todos os sentidos, porque têm detalhes idênticos. No entanto, foram lançadas com 15 dias de diferença, no verão de 1977. Mais precisamente, a Voyager 1 foi lançada para o espaço em 15 de setembro de 1977. A sonda faz parte do programa espacial Voyager.
encarregado com a missão de explorar o sistema solar e o espaço interestelar para o benefício da humanidade. A sonda está em operação há quase 5 décadas e tem se comunicado com a comunidade científica através da Rede de Espaço Profundo da NASA, pela qual recebe comandos de rotina e transmite dados de volta à Terra. Graças à NASA e seu laboratório de propulsão a jato, podemos monitorar a posição e a velocidade da sonda direto da Terra. Em agosto de 2023, a sonda espacial estava situada a 24 bilhões de quilômetros de nós, o que faz dela o objeto construído por humanos mais distante da Terra. O laboratório de propulsão a jato foi responsável por projetar e construir a Voyager 1. A sonda partiu de nosso planeta do Complexo de Lançamento 41, na Estação Aeronáutica de Cabo Canaveral, a bordo de um veículo de lançamento Titan 3E. A sonda traçou seu caminho para o espaço 2 semanas depois de sua irmã gêmea, a Voyager 2, ter sido lançada. A NASA lançou as sondas com o objetivo de explorar as regiões interplanetárias, a heliosfera e o espaço interestelar. A NASA estava muito animada em estudar o estado atual e a história do espaço, e a missão Voyager tornaria esse sonho realidade. No início do projeto, os cientistas da NASA decidiram que a nave teria que passar perto de Júpiter, de Saturno e da maior lua de Saturno, Titã. Embora a Voyager 1 tenha sido lançada mais tarde que sua irmã, mesmo assim ela chegou a Júpiter antes da Voyager 2. Ela explorou os 2 gigantes gasosos, estudando seu clima, campos magnéticos e anéis. Graças à primeira missão, fomos capazes de obter imagens detalhadas das luas de Júpiter e Saturno. Como mencionamos antes, a missão dela não era somente estudar Júpiter e Saturno. A sonda foi mais longe para encontrar e estudar as fronteiras e regiões mais externas da heliosfera. Além disso, ela ampliou sua missão para incluir a exploração do meio interestelar. 2012, a sonda cruzou a heliopausa e entrou no espaço interestelar. A Voyager 1 fez história por ser a primeira nave espacial a alcançar este feito. A confirmação de que a sonda estava, de fato, no espaço interestelar veio 2 anos depois. Em 2014, a sonda começou a sofrer um tsunami grau 3 de emissões de massa coronal do Sol. E isso continuou até 15 de dezembro daquele mesmo ano. Foi a Voyager 1 que nos enviou a primeira foto de família do Sistema Solar como ele é visto de fora, e também nos deu a famosa imagem da Terra chamada de pálido ponto azul. Depois de atravessar a fronteira da heliosfera, a Voyager 1 foi direto para o espaço interestelar. Era hora de explorar entre as estrelas. No entanto, os instrumentos da sonda continuaram estudando o Sistema Solar também. A missão da Voyager já deveria ter terminado há muitos anos, mas o time de engenharia da NASA parece ter feito mágica na sonda. Eles conseguiram estender a missão até 2025. Até lá, espera-se que a sonda não tenha mais energia elétrica o suficiente para operar seus instrumentos científicos. A equipe da NASA alcançou esse feito em 2017, fazendo alterações no equipamento de correção de trajetória e nos propulsores da sonda espacial. Esta foi a primeira vez que os propulsores foram ligados desde 1980. A decisão de ligá-los conseguiu estender o tempo de vida da missão, adicionando entre 2 a 3 anos. Se olharmos para os feitos alcançados pela Voyager 1 nas últimas 4 décadas, é difícil acreditar que o seu lançamento quase falhou no verão de 1977. Isso aconteceu porque uma parte do veículo de lançamento desligou prematuramente, deixando de queimar 544 quilos de propelente. Mesmo assim, hoje a Voyager 1 está viajando mais de 520 milhões de quilômetros por ano. Isso é cerca de 1 ano-luz a cada 18 mil anos. Falando em viajar, a alta velocidade de voo da sonda seria um desperdício se ela não fosse equipada com os instrumentos adequados. A nave tem 16 propulsores de hidrazina, 3 giroscópios de estabilização de eixo e instrumentos de referência que mantêm a antena de rádio da Voyager apontada para a Terra. Estes instrumentos trabalham juntos e fazem parte do Subsistema de Controle de Posicionamento e Articulação, o AACS.
A Voyager tem 8 propulsores reserva e é equipada com mais 11 instrumentos científicos para estudar objetos celestiais enquanto explora o cosmos. Os instrumentos científicos incluem um sistema de fotografia científica, um sistema científico de rádio, um interferômetro de infravermelho, um espectrômetro de ultravioleta, um magnetômetro de fluxo triaxial e um espectrômetro de plasma. Os outros 5 são o detector de partículas de baixa energia, o sistema de radiação cósmica, o equipamento de rádio planetário, o fotopolarímetro e o subsistema de ondas de plasma. Alguns desses instrumentos estão em atividade até hoje, enquanto outros estão desativados ou com defeitos. Os engenheiros da NASA projetaram o sistema de comunicação a rádio da Voyager para ser capaz de atravessar os limites do sistema solar. Esse sistema de comunicação consiste em uma antena Cassegrain de alto ganho, com 3,7 metros de diâmetro, que envia e recebe ondas de rádio para a Terra através das 3 estações de rádio da rede de espaço profundo. Quando a Voyager 1 não é capaz de se comunicar diretamente com a Terra, ela usa o seu gravador digital de fita, o DTR. O DTR pode gravar cerca de 67 megabytes de dados para serem transmitidos posteriormente. Em 2023, os sinais da Voyager levavam mais de 22 horas para chegar na Terra. Além de tudo isso, a Voyager foi projetada com câmeras altamente sofisticadas para capturar à distância imagens de planetas, luas e outros corpos celestes. No entanto, a operação das câmeras não é automática. Em vez disso, elas são controladas por uma tabela de parâmetros de imagem que fica em um dos computadores de bordo. A NASA abandonou este tipo de equipamento porque as sondas espaciais que surgiram depois, nos anos 90, eram equipadas com câmeras totalmente automáticas. A Voyager 1 ainda tem um sistema de comando por computador, o CCS, que controla suas câmeras. O CCS vem com programas fixos como o decodificador de comandos, as rotinas de detecção de erros, rotinas de apontamento de antena e de sequência de manobra. Esse sistema é uma versão melhorada do sistema similar que foi usado pelas órbitas Viking durante os anos 1970. Já fazem quase 5 décadas desde que a Voyager 1 e sua gêmea foram lançadas para o espaço para estudar o cosmos e trazer descobertas emocionantes que pudessem enriquecer o nosso conhecimento. Os instrumentos das naves operaram consistentemente ao longo dos anos, transmitindo dados de volta para o nosso planeta. Era de se esperar que esta nave, que hoje está localizada a mais de 22,7 bilhões de quilômetros da Terra, começasse a falhar. Mas isso está longe de ser verdade. Os sistemas de computador da Voyager continuam funcionando efetivamente, captando e transmitindo dados para os cientistas da NASA. Temos que agradecer aos engenheiros da NASA pela longevidade da sonda em alcançar seus objetivos de missão interestelar. Os cientistas da NASA têm conseguido manter as capacidades operacionais da Voyager através do gerenciamento de energia e do uso de subsistemas de computadores redundantes. Eles conservaram o poder da nave através do desligamento de sistemas não essenciais, garantindo a sua longevidade. No entanto, não é apenas sobre estender a vida útil do equipamento, mas garantir que ele consiga processar dados científicos com sucesso. Era uma escolha entre isso ou perder a preciosa sonda para as mudanças nas condições do ambiente. Ao longo dos anos, a Voyager tem se recarregado sozinha usando geradores termoelétricos de radioisótopos, os RTGs. Estes RTGs, também conhecidos como Sistema de Energia Radioisotópica, são um tipo de bateria nuclear. Eles são usados para converter calor do plutônio para eletricidade através do efeito termoelétrico. Estes geradores não têm peças soltas, então não há risco delas se soltarem ou quebrarem. Além disso, eles não precisam de energia solar, o que os torna adequados para viajar por ambientes remotos e perigosos, como a heliosfera, durante longos períodos de tempo. Apesar das características vantajosas do sistema de energia radioisotópica, o processo de decaimento contínuo do plutônio significa que os geradores produzem cada vez menos energia. A reserva de energia em queda ainda não afetou os resultados da missão, mas os engenheiros da NASA decidiram se precaver e começaram a compensar a perda.
Para isso, eles tiveram que desligar os aquecedores e outros sistemas não essenciais que não afetam as capacidades de voo da nave. No entanto, parece que não são apenas os sistemas não essenciais que terão de ser desligados para manter a sonda voando e a transmissão de dados estável. Os cientistas estão pensando em desligar um dos instrumentos da sonda. Embora a decisão esteja longe de ser feita para a Voyager 1, parece que a Voyager 2 será a primeira a ter um de seus 5 instrumentos científicos desligados. A razão pela qual os cientistas ainda não se concentraram na Voyager 1 é que um dos seus instrumentos falhou logo no começo da missão. Apesar disso, a decisão de desligar mais um instrumento da sonda pode ser necessária. Outros cientistas estão procurando uma alternativa que previna o desligamento de qualquer instrumento da Voyager 2. Eles começaram a estudar um mecanismo de segurança que protege os instrumentos contra mudanças de voltagem. Embora uma flutuação de voltagem possa realmente danificar os instrumentos, a Voyager é equipada com um regulador que ativa um circuito reserva quando um evento como esse ocorre. Quando esse circuito é ativado, a sonda pode acessar uma pequena quantidade de energia do gerador que fica reservada para eventos como esses. Ao invés de reservar essa energia, o plano destes cientistas é deixar a sonda usá-la para operar seus instrumentos científicos, o que significa que a voltagem da sonda não será rigorosamente regulada, o que deve ser uma fonte de preocupação. Apesar disso, vale lembrar que as sondas Voyager estão voando há mais de 45 anos e seus sistemas elétricos ainda estão estáveis. Portanto, isso minimiza a necessidade de uma reserva de energia. Qualquer risco que possa existir é realmente muito baixo. Além disso, os engenheiros da NASA estarão atentos à situação, monitorando continuamente a voltagem e agindo rapidamente quando ela flutua com frequência. Se essa abordagem funcionar para a Voyager 2, não haveria mais necessidade da Voyager 1 desligar um segundo instrumento. A Voyager 1 chamou atenção na comunidade científica quando recentemente detectou 775 objetos desconhecidos no espaço. Esta descoberta foi uma fonte de inquietação para os cientistas porque não sabemos praticamente nada sobre os objetos encontrados. O que torna isso mais confuso é que os dados transmitidos chegaram corrompidos. Isso só foi consertado depois que os cientistas usaram uma técnica de redirecionamento que fez com que os dados de telemetria fossem enviados para outro computador. Imagine a cara dos cientistas quando estavam recebendo dados interestelares totalmente corrompidos. Quando os cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA entraram em ação para descobrir a causa do problema, eles descobriram que os dados corrompidos vinham do Subsistema de Controle de Posicionamento e Articulação, o AACS. Esse é um equipamento de bordo que mede, informa e altera a posição do veículo no espaço. Este sistema é equipado com uma antena apontada para a Terra que o ajuda a enviar dados para a NASA. Os cientistas descobriram que o AACS tinha passado a enviar seus dados de telemetria para um computador que estava fora de funcionamento há vários anos. Os engenheiros conseguiram resolver isso instruindo o AACS a enviar seus dados para outro computador. E assim a NASA voltou a receber dados não corrompidos da Voyager 1. Agora a pergunta que está no ar é: por que o AACS decidiu usar o computador corrompido? Embora os cientistas da NASA não tenham uma conclusão definitiva, a sua melhor hipótese é que o sistema recebeu um comando defeituoso gerado por outro computador de bordo. Mas eles não sabem qual foi de fato a causa do ocorrido. Quando perguntada, a diretora do projeto Voyager, Suzanne Dodd, disse que eles planejam fazer uma revisão completa da memória do AACS e estudar todo o seu funcionamento. Eles acreditam que essa investigação ajudará a identificar a raiz do problema que causou a falha de telemetria. No entanto, o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA também tem deixado claro que o sistema parece estar em bom funcionamento e que nenhum sistema de emergência foi ativado pelo incidente. Segundo o laboratório, a sonda não foi forçada a entrar em modo de segurança, nem teve a força de seu sinal reduzida. Uma das possíveis causas da anomalia é a temperatura extrema do espaço. O ambiente cósmico pode ser bastante hostil e servir como um adversário para a operação de uma sonda como a Voyager.
A radiação cósmica e as flutuações de temperatura extremas são alguns dos fatores ambientais que poderiam afetar os sistemas eletrônicos da Voyager e atrapalhar o seu funcionamento. Por exemplo, a radiação cósmica de partículas carregadas que vem de estrelas distantes e outros corpos celestes pode ser encontrada em abundância no espaço entre as galáxias. Essas radiações cósmicas podem penetrar nas estruturas da sonda e afetar a operação dos delicados sistemas eletrônicos da Voyager 1. A radiação pode causar distúrbios elétricos, distorcer sinais de dados e levar a erros de memória e corrupção das informações armazenadas. A temperatura em distâncias tão grandes como as alcançadas pela Voyager às vezes chegam a 130 graus Celsius negativos. Além disso, a sonda fica exposta a micrometeoritos, partículas de poeira e fragmentos de asteroides e cometas, o que pode afetar seriamente o funcionamento da sonda. Como sua irmã, os instrumentos de onda de plasma da Voyager 1 constantemente detectam impactos de poeira enquanto a sonda se move em direção oposta ao Sol, indo para o espaço interestelar. O fato da sonda se mover a uma alta velocidade radial de 17 km por segundo significa que quando partículas de poeira atingem a nave, elas quase instantaneamente evaporam e são ionizadas. Com isso, elas produzem uma nuvem de plasma em rápida expansão, o que causa um pulso de voltagem na antena elétrica da sonda. As colisões energéticas com os grãos de poeira interestelar podem causar danos à operação da Voyager. Embora isso ainda não tenha sido confirmado, as partículas de poeira interestelar podem ser o motivo pelo qual a Voyager 1 transmitiu dados corrompidos para a NASA. Mas ainda que todas essas sugestões possam ser de fato a razão por trás do erro nos sistemas da Voyager, seria errado se limitar a uma única hipótese. Algumas pessoas propuseram que o evento pode ter sido causado pela interferência de extraterrestres. Essa teoria intrigante está ganhando cada vez mais atenção na comunidade científica, já que muitas pessoas estão olhando para a possibilidade dela ser uma explicação válida para o bizarro ocorrido. A hipótese é baseada na premissa de que existe uma civilização extraterrestre que é tecnologicamente mais avançada do que a nossa. Esses alienígenas teriam uma melhor compreensão da exploração espacial e a Voyager pode ter invadido o seu território. Isso também explicaria por que nunca vimos esses alienígenas até agora, já que eles estariam localizados a distâncias grandes demais para detectarmos sua existência. Se a Voyager tivesse de fato entrado em seu território, seria natural que esses seres extraterrestres tentassem capturar a sonda, o que teria causado o comportamento estranho. No entanto, se esse evento realmente aconteceu, seria muito difícil prová-lo, porque a nossa tecnologia atual é limitada quando se trata de explorar distâncias tão grandes como as do espaço interestelar. Além disso, como você vai encontrar criaturas que provavelmente ficaram escondidas por vários milênios e que não querem ser encontradas? Talvez o avanço na tecnologia poderá ajudar a criar naves que não apenas viajarão distâncias maiores, mas que também serão capazes de detectar os territórios de extraterrestres, se é que eles realmente existem. Esperamos poder desvendar o enigma dos 775 objetos que foram descobertos pela Voyager 1 no futuro próximo. Vamos ficar de dedos cruzados enquanto os cientistas da NASA desvendam mais esse mistério. Agora deixe um comentário com sua opinião, ela é muito importante para nós. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.